Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu queria que você prestasse atenção. Eu queria que seu telefone celular, por favor, estivesse desligado. E que você só se levantasse em caso de extrema necessidade, por favor. Sempre que você vier na igreja, traga uma garrafinha de água, deixa do ladinho aí. Se você tomasse a quantidade de água que eu vejo as pessoas tomando na igreja, as pessoas teriam um rim muito saudável. O povo que gosta de tomar água. Glória a Deus. Diz assim, ora, a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então diga, a fé é certeza, a fé é firme fundamento, a fé é base sólida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Abra sua Bíblia lá, por favor. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Então diz assim o texto. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Santificar-se, 1 Tessalonicenses 5, 23, Adson. Santificar significa estar limpando constantemente. É como banho diário. Diga aí, banho diário. Tem pessoa que gosta de tomar banho, tem gente que não gosta de tomar banho. Uma senhora uma vez falou assim, pastor, o senhor pode orar pelo meu marido? Sim. Qual é o motivo? Preciso saber. Ele não gosta de tomar banho. Calor tremendo, verãozão, 40 dias sem tomar banho. Imagina uma pessoa 40 dias sem tomar banho. Imagina assim o cheiro gambaziano que ela deve ter, né? Então, santificar significa uma limpeza diária. Existem coisas que grudam na nossa alma. Existem coisas que grudam em nós. Então eu quero te explicar algo aqui bem interessante sobre a Bíblia. Nós temos um Deus que ele se manifesta em 3 pessoas diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, a natureza é uma só. A Bíblia diz, 1 João capítulo 4, versículo 8, que a natureza de Deus é ágape, ou seja, amor disposto a sacrifício. Diferente do amor humano. Amor, por exemplo, filos, que é um amor de amigo, o amor eros, que é um amor erótico, é uma paixão, é um desejo, uma atração. O amor de Deus é um amor ágape, amor disposto a sacrifício. Esse Deus que é triuno, que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 3 pessoas diferentes, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Imagem significa que a minha aparência é semelhante à aparência de Deus. Então Deus tem olhos, Deus tem ouvido, Deus tem boca, Deus tem braços, pernas, Deus tem o seu corpo. E a Bíblia diz que o nosso espírito, diga espírito, alma e corpo. Então diga assim, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu moro num corpo. Então você é 3, mas você é 1. Como é que eu separo o que é espírito e o que é alma? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus, ela tem capacidade de separar o nosso espírito, nossa alma, nossas juntas e medulas. Deus é a única pessoa que consegue, com precisão, separar, discernir o que é alma, o que é espírito e o que é carne, corpo. O que é desejo carnal. A fé, ela não habita na alma, porque senão seria uma fé guiada pelos sentimentos e sensações. A fé, ela habita no espírito. Existe uma fé bíblica, existe uma fé almática e existe uma fé maligna. São 3 tipos de fé diferentes. Eu quero que o culto está sendo transmitido e gravado. Se for muita informação para você, você entra no YouTube depois e você pode ouvir 1, 2, 3, 200 vezes se você quiser. Eu vou falando, se você não entender, você tem depois lá possibilidade de relembrar essa mensagem. Amém? Então vamos lá. Quando uma pessoa ela recebe a Cristo,
ela recebe Jesus, ela entrega a vida a Cristo, ela se batiza, ela faz um pacto, uma aliança com Deus. Então eu entreguei a minha vida a Jesus, eu passo pelas águas do batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela fez uma aliança com Deus. Porém, a sua alma, o que é a alma? A alma é a intermediária entre o espírito e o corpo. Ela faz a interpretação de uma forma que você possa compreender e entender do que é espírito e do que é carne, do que é corpo. Está indo? Estou tentando ser o mais claro possível. Porém, a nossa alma, ela tem sensações, sentimentos, raciocínio, principalmente o homem, o macho, ele é muito racional, a mulher é mais emocional, diferente. Então, o homem, o macho, ele tem um pouco mais de dificuldade de entender o que é fé do que as mulheres. Tanto que você vê a maioria das igrejas evangélicas no Brasil, elas são compostas, infelizmente é uma pesquisa triste, de 70% de mulheres. E o percentual de 30% de homens, por causa dessa questão racional. Então eu recebi a Jesus. Quando eu recebi a Jesus, entreguei minha vida a Cristo. Quando você recebe Jesus, você recebe a vida, a natureza de Deus. A partir de agora, você precisa crescer espiritualmente, ou crescer em fé ou na fé. Diga, crescer na fé. Ótimo. Então vamos lá. Eu preciso separar o que é uma fé almática. Não sei se essa palavra existe, mas eu estou falando para você. No nosso país, viajando, eu conheço literalmente, de Manaus até Santana do Livramento, igual você põe um pé aqui, e aqui é Uruguai. Eu conheço o Brasil literalmente, de norte a sul, eu conheço. Então eu posso falar. Já ministrei muitos estados do Brasil todo, conheço todo tipo de igreja que você possa imaginar, mais de 25 anos como pastor, então a gente tem uma noção de como as coisas funcionam. No nosso país, as pessoas, elas têm uma fé muito almática. A fé da alma, ela não produz intervenção divina. Repita aí. Por quê? Porque se produzisse, nós não teríamos tanta gente que já partiu para a eternidade e tanta gente que está no hospital sofrendo de dor. Então ela não funciona. Deus não age por causa do seu sofrimento ou da sua dor. Alguém pode questionar. Então é um Deus ruim, pastor. Não, não é assim. Deus tem um caminho melhor, diga aí. Ótimo, vamos lá. Por quê? Porque Deus não é alma. Deus é espírito. E é no mundo espiritual que eu conquisto as minhas vitórias, não no mundo da razão. São duas coisas diferentes. Eu preciso entender isso. Eu preciso ter conhecimento, revelação a respeito disso. Bom, então, o que é uma fé espiritual? Vamos lá. Uma fé da alma, só uma pincelada rápida. Simples. Você vai ali na rodoviária ou você vai numa agência de viagem e compra uma passagem para o Rio de Janeiro. Vocês estão com calor? Quem está com calor? Quem está com frio? Quem está com nada? Isso, então tá bom. Liga esse no mínimo para mim. Isso, ok, no mínimo, ok, obrigado. Joia. Então você vai comprar uma passagem. Você vai ali, eu vou para Curitiba, eu vou para o Rio, comprar uma passagem. Beleza. Você sabe que o seu assento é 4A. Pegar um avião e vai para o Rio, beleza. Essa passagem, ela te dá a garantia de um voo de Foz do Iguaçu ao Rio de Janeiro. A sua poltrona é a poltrona 4A. Essa poltrona é sua, ela te pertence naquele período de voo, ok? Você é chamado, faz seu check-in tudo certinho antes, tal. Você é chamado. E aí você chega lá e tem alguém sentado. Você fala assim, desculpa, essa poltrona é minha.
A pessoa, ai, perdão, a minha é, ela olha, desculpa, a minha é do ladinho aqui. Ok. Mas vamos supor que a pessoa diga assim para você, eu não vou sair desse lugar aqui. A minha é outro lugar, mas eu vou ficar aqui. Você chamaria, por exemplo, a comissária de bordo, e eles iriam dar um jeito de tirar o cidadão, resolver o problema, porque aquilo lhe pertence. Por causa de um papel que está escrito 4A. Não, isso aqui é meu, me pertence, é direito meu. O que é isso? É uma fé almática. É uma confiança e uma certeza que você tem que aquele lugar, ele lhe pertence. Você pega a chave do seu carro, e alguns de vocês têm um carro com controle, uma chave codificada, e você coloca essa chave na ignição, você já faz isso de forma automática, e você liga o seu carro. A sua confiança é que essa chave vai ligar o carro. E isso acontece desde que o carro não tenha nenhum problema elétrico ou mecânico. Ok. Essa sua confiança automática é fé da alma. Você aperta o interruptor de luz. Você pega o controle remoto da sua TV. Você aponta para a TV e você clica no power. É algo que está automático. Porém, quando surge uma aflição, uma adversidade, um problema, você vai tentar resolver esse problema, essa adversidade, essa dificuldade com a fé da alma. E ela não opera. Aí eu me frustro. Aí eu digo que a fé em Deus não funciona. Não. Você desenvolveu a fé da alma, mas não desenvolveu a fé do Espírito. Até aí tudo bem? Ok, então diz assim, Hebreus capítulo 11, diz assim, ora, a fé é firme fundamento. Então eu quero falar um pouquinho sobre a fé bíblica para você. A fé é base sólida. A fé, ela é convicção. Então, a fé bíblica, ela é uma base sólida. A fé bíblica é um firme fundamento. A fé bíblica, ela traz para nós uma certeza que Deus vai operar algo. E como eu adquiro essa fé? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. RC. Então vamos lá. Então diz assim, de maneira que a fé, ou a forma que a fé bíblica, ela vem, é através do ouvir. Então, a fé bíblica, ela não é gerada no seu espírito pela oração. Diga, a fé não vem pela oração. A fé não vem pelo jejum. A fé não vem pela oferta. A fé não vem pelo sacrifício. A fé não vem por um voto. A fé não vem, e aí você coloca o que você quiser. Então, como que a fé vem de acordo com a Bíblia? Leia lá. Como é que a fé vem? De novo. Outra vez. Outra vez. Tá. E o que é esse ouvir aqui? Esse ouvir significa que Deus, Ele te dá um entendimento, de forma teológica, bíblica ou evangélica, Deus te dá uma revelação. A revelação significa que você sabe porque sabe, mas você não sabe como você sabe, mas você sabe porque você sabe. Repete. Não dá? Então eu vou te dar uma segunda chance. Você sabe porque você sabe, mas você não sabe como você sabe, mas você sabe porque você sabe. Não deu ainda? Então está gravado lá. Como é que é isso, pastor? Você consegue ter um entendimento pessoal, individual,
de que algo que está na Bíblia lhe pertence. Porém, a teologia brasileira, eu posso falar como pastor, ela é muito ruim. Nós temos excelentes líderes no país, mas o percentual é muito pequeno. O percentual de homens que têm profundidade e revelação na palavra é muito pequeno. O pastor Patrício estava falando do congresso, e a gente já vem conversando, pastor, o senhor me libera? Eu quero trazer um pessoal bom aí, sim. Nós vamos trazer, por exemplo, o Tiago Araújo, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já ouvi. O pastor Nelson não precisa nem falar, inteligentíssimo. O Pedro do Borel tem um trabalho no Egito. Sabe o que é você trabalhar no mundo árabe? Você não sabe o que é isso. Só quem foi para lá sabe o que é. Como nós tivemos aqui o chileno Christopher, falando do trabalho dele no mundo árabe, da nossa igreja. Então, os nossos líderes, na sua grande maioria, eles simplesmente se apegam a alguns textos, mas não desenvolvem a sua fé. E eles vivem, infelizmente, com aquela fé medíocre a vida toda, na média. Não desenvolvem a sua fé. Vamos lá, para você entender o que eu quero passar para você nessa noite, em nome de Jesus. Escute aí. A fé, ela é gerada no meu coração quando eu entendo um contexto de algo. Deixa eu pegar um texto aleatório aqui, eu vou pegar um que eu gosto. Tá? Por exemplo, deixa eu ver, Filipenses 4,19, por exemplo. Vou pegar esse aqui que eu gosto. Diz assim: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Você pode ler aí? Vamos lá. Ótimo, excelente. Então, nós temos duas coisas na Bíblia que eu preciso separar. Diga decreto e promessa. De novo. Ok. Eu quero falar para você que a fé bíblica, ela é individual. Você tem que ter a sua fé. E nem sempre a fé que você tem, você consegue levar o outro a ter o mesmo nível de fé. Porque fé é como ir para a academia. Eu posso pegar os melhores livros de como ficar forte. Eu vou ler todos eles. Como fulano ficou forte, como fulano ficou parrudo, como fulano ficou, enfim. É mais fácil ficar, né, pançudo. Então, eu posso ler todos os livros, ver aquilo, achar muito legal, muito interessante, mas eu continuo redondinho, gordinho, fofinho, e não adquirir musculatura. Então, ler livros sobre musculatura não me faz ser um homem forte. O que eu preciso fazer? Exercitar. Eu estava conversando com um empresário, né? Ele falou assim, poxa, pastor, o senhor emagreceu? Eu falei, nossa, graças a Deus, alguém viu que eu emagreci? Aí ele falou assim, o que o senhor faz? Eu falei assim, eu faço pilates, 2 quilates, 3 que morde. Falei para ele, né? Conversando, rindo, brincando. Eu falei, e você? Ele falou assim, eu pago um menino para correr no lago para mim. Eu falei, rapaz, você pode me dar o telefone desse menino? A gente brincando e rindo. Então, não tem como o outro fazer exercício e eu ser beneficiado. Assim é fé. E no nosso país nós temos um problema, que nós chamamos de idolatria. Nós criticamos as pessoas que têm ídolos na sua vida, mas o povo evangélico, eles são idólatras. Eles querem que o pastor, que o líder, resolva os seus problemas com a fé deles. E não funcionam as coisas assim. Você tem que entender que existe fé, existe unção e existe glória. São 3 níveis de manifestações do poder de Deus. Também é outra história que eu quero falar. Então, o que é um decreto? Um decreto é algo que foi feito em seu favor. Um decreto é algo
que Deus estabeleceu para você. Se você não consegue receber, a culpa não é de Deus. A culpa é do indivíduo. Então vamos lá para você entender o que eu estou falando. Escute aqui. Eu leio esse texto aqui, e a minha tradução, ela diz assim: e o meu Deus suprirá todas, ali diz, cada uma, de vossas necessidades. Isso aqui é um decreto ou uma promessa? Qual que é a diferença? A promessa é algo que pode acontecer, mas você não sabe. O decreto é algo que pode acontecer quando você exercita sua fé. Ah, Deus vai suprir a minha necessidade, está aqui. Mas qual é o contexto disso aqui? Então, essa aqui é uma Bíblia Thompson, eu tenho várias Bíblias de estudo. Entre o versículo 9 e 10, a minha tradução, ela traz aqui um subtítulo que diz assim, ó: Paulo agradece as doações recebidas. Então, eles já estão nos dando aqui uma dica do que é que Paulo está falando. Paulo está dizendo que os irmãos de uma determinada igreja se reuniram, levantaram recursos e enviaram para Paulo, recursos missionários, para que Paulo, o apóstolo, continuasse pregando o evangelho. Aí Paulo vai agradecendo, então tem um contexto, diga contexto. Então, escute isso, um texto fora de um contexto é pretexto por heresia. Heresia é uma verdade distorcida. Eu não posso pegar um versículo isolado e forçar ele a dizer algo que ele não está falando. Vamos de novo, diga, texto, fora do contexto, é pretexto para heresia. O que é heresia, gente? É uma verdade que foi distorcida. Então, a Bíblia, ela é a mãe de todas as seitas e heresias que existem no mundo. Por quê? Porque são textos que foram distorcidos. Estão me entendendo? Amém ou não amém? Ok. Então vamos lá. Quando é que Deus supre a minha necessidade? Então existe uma lei universal chamada lei da semeadura e da ceifa. Paulo está dizendo que Deus vai suprir cada uma de nossas necessidades, desde que nós também tenhamos uma atitude de plantar e semear. O que significa isso? Se você for uma pessoa difícil, complicada, possessiva, ciumenta, briguenta, negligente, irresponsável, amarga, azeda, quem é que vai gostar de ficar perto de você? Hã? Irmãos, tem gente que é chata. Diga para quem está do seu lado, não é você. Irmãos, tem gente que é insuportável. Eu tenho dificuldade. Eu tenho algumas alergias em alguma coisa. Por exemplo, se um mosquitinho, um pernilongo, borrachudo me morde, vai ficando uma bola vermelha assim, eu tenho alergia a isso. Agora, eu tenho alergia também à burrice. Se você estiver perto de mim e eu começar a coçar, você aprume. Eu estou falando sério. Qual que é o motivo da burrice, pastor? A pessoa que vive no Facebook, no WhatsApp, não lê um livro, não estuda, não procura fazer um curso. Esse tempo atrás, uma pessoa aqui na nossa igreja ia casar, eu falei, e aí, o que você sabe cozinhar? Miojo, pastor. Eu falei, talvez uma semana o seu marido consegue comer esse trem. Como diz o mineiro lá na minha terra, né? Você precisa saber sobre administração. Você precisa saber lavar uma roupa, passar. Obrigado, Gé. Tem gente que não sabe fritar um ovo. Esses dias eu fui descobrir o que é óleo de canola. Alguém sabe o que é óleo de canola?
Quem sabe o que é óleo de canola? É um excelente óleo para matar você mais cedo. Qual que é o melhor óleo para você fritar ovo que não faz mal para suas artérias? Óleo de coco, um vidrinho assim custa R$24. Mas pelo menos você vive mais. O que é melhor? Deixa eu morrer, pastor. Eu quero morrer. Então morre. O tempo que você está em Facebook, WhatsApp, eu estou lendo. Eu estou estudando. Eu estou aprendendo. Eu preciso descobrir as coisas da vida. Aí as pessoas, elas mandam perguntas para mim. É só você ir numa livraria e comprar um livro. Eu não tenho condições de te responder perguntas. Uma pessoa outro dia falou assim, pastor, como é que eu evangelizo o muçulmano? Eu falei, meu Deus. Como é que eu vou responder por WhatsApp? Eu pensei, deixa para lá. Eu pensei uma bobagem aqui. Meu Deus, meu filho, existem congressos e seminários que os grandes pastores do mundo, eles têm dificuldade nisso. Você acha que eu vou conseguir te responder? Você quer evangelizar um muçulmano? Eu quero, pastor. Eu tenho esse chamado. Então, beleza. Glória a Deus. Busque informação, busque conhecimento. Diga diga alguma coisa. Então, quando eu consigo ter uma compreensão, um entendimento do que é que Deus está falando dentro de um contexto, eu recebo a revelação daquilo, então o meu espírito, ele recebe fé, ou seja, certeza, convicção. Consegue entender isso ou não? Nós, no nosso país, irmão, não me entenda mal, eu morei em outro país. E uma vez uma senhora, eu não a conhecia, eu fui numa mercearia lá uma padaria, mercearia lá no Uruguai, e eu achei estranha a cultura deles, né? Fui comprar pão, aí tinha lá um cesto, a gente fala lá em Minas Gerais um balaio, é balaio aqui também? Balaio ou não? Cheio de pão, aquele pão flauta, é flauta que fala? Como é que fala aqui? Bengala? Não é flauta, não? Oh my God. Então, aí eu falei para a moça, né, para a senhora, me dá esse pão flauta, esse pão bengala para vocês. Né? Ela falou, pegou com a mão, me entregou assim. Eu olhei aquilo, né? Eu não tinha sacola, não tinha nada, né? Eu peguei o pão, falei, e agora? Eu faço com essa bengala? Com essa flauta aqui. Aí, conversando com ela ali, né? É o jeito deles, é normal, tranquilo, de boa, né? E ela ainda espirrando, cabeça, e pegando pão, é uma maravilha. E é tranquilo. Aí ela disse assim para mim, né? Falando espanhol e tal, né? Ela, ustedes brasileiros, ustedes tienen um país muito bello, muito grande, gracioso, muito raro. E foi falando, né? Assim, né? Esquisito. Sabe o que é esquisito em espanhol? Alguém está fazendo espanhol aí? Não sabe, então deixa para lá. Então, conversando, né? Ela falou assim, mas vocês reclamam muito do país de vocês. Nós importamos muita coisa, vocês têm muita indústria. Vem aqui, o Uruguai não tem uma indústria nesse país. O povo vive aqui de agricultura, de criar ovelha, não sei o que e tal. Então, nós brasileiros, nós temos um defeito tão feio. Nós falamos mal do país, da pátria que Deus nos deu. E aí, quando você começa a falar mal do seu próprio país, da sua pátria, Deus pode entregar essa terra para outro. Cuide daquilo que Deus te deu. Diga para quem está do seu lado.
eu lembro, às vezes, Deus, vou dizer Deus, algumas situações. Uma senhora uma vez entrou no meu escritório, ela e o marido brigando, não, pastor, porque eu não aguento esse homem mais, que eu não sei o quê, eu não aguento essa mulher, porque eu vou largar ele, vou largar ela, e não sei o quê, e tal, né? Eu olhando ali o casal, o marido falando, mas pastor, eu faço tudo para essa mulher, e ela não reconhece, eu trabalho, eu dou dinheiro em casa, eu crio os filhos, eu ajudo e tal, não sei o quê, e tal, mas você não me ama, você não me ama. Como não te amo? Eu levanto 6 da manhã todo dia. Eu falei, calma. Pastor, eu não quero esse homem mais. Falei, então vamos orar, vamos resolver a situação, o senhor se acalma, daqui a uma semana vocês me procuram, eu vou resolver. Ela saiu, entrou uma moça, falou, pastor, eu preciso casar. Falei, peraí, acho que dá para fazer né? Quando você não cuida daquilo que Deus te deu, outro vai cuidar. Fica a dica PP, hashtag. Você sabe o que eu estou falando. Voltando aqui. Então, nós temos um defeito muito grande, que é falar mal e reclamar do nosso país. O brasileiro, irmãos, é terrível, é um vício. Você está no ponto de ônibus, está chovendo. A pessoa, rapaz, mas que chuva, hein? Nós vamos virar tudo sapo. Você deve já estar virando, já, essa feiura sua aí, já nem precisa de muita força. Aí está calor, a pessoa, meu Deus, você é um calor, né, pastor, que ninguém aguenta. O inferno está pior, se você quiser ir para lá. Se é frio, reclama que está frio. Meu Deus, que frio, quando é que vem o verão? Se é verão, fala, meu Deus, que calor, quando é que vem o inverno? Meu Deus, se tem muita comida. Meu Deus, eu comi que nem um porco. Pois é. Se não tem, meu Deus, é que fome, não tem comida. Se tem trabalho, a pessoa, meu Deus, que eu trabalho que nem um jumento. Se não tem trabalho, ai, pastor, preciso arrumar um trabalho. Meu filho, decide o que você quer da vida. Eu não consigo entender as pessoas, elas não têm conversa. Você vê, eu falei isso para o pastor Patrício, você vai fazer um evento com as meninas aqui, pastora Silvana, acho que ele vai trazer talvez a pastora Leninha, solteira, ou seja, sou inteira. Você não tem que procurar metade, quem procura metade é porque está aleijado. Começa por aí. A palavra solteira significa sou inteira, ou solteiro. Ah, pastor, achei minha cara metade. Eu fico imaginando você só com metade da cara, sofreu um acidente, alguma coisa nesse sentido. E a gente tem que ensinar os meninos a conversar com as meninas, a ter um diálogo excelente, assim, porque o diálogo normalmente é aí, beleza, só. E ela pergunta alguma coisa para ele e fala assim, sei não. Eu vejo os meninos aqui na igreja, chega para as meninas e fala assim, e aí, cara? Você sofre de algum, como diz o mineiro, de algum problema? Já estou sentindo coceira. Então, o que acontece conosco? Nós não temos um entendimento claro do que nos pertence, do que Deus nos deu, da capacidade, da habilidade que Deus nos deu. As nossas conversas, os nossos diálogos são ruins. Você precisa ver casal de namorado. O cidadão tem 25 anos, a moça tem 30 anos. Ai, como é que você está? Estou bem. E conversa, ai, está tão lindo o sol. Ele tem sol, é tão a lua. Então tá, desliga. Não, desliga você. Irmão, isso me enerva. Você está rindo porque é com você, né? Daqui a pouco alguém fala, Deus está falando, irmão. Está falando contigo. Então, olha para você ver no nosso país, fizeram uma redação sobre o tempo, o relógio. Eu falei isso aqui, os absurdos, né? A redação, coisa de vestibular. O relógio, o cidadão desenvolver. O cara me escreve, lembra que eu contei isso para vocês? Tic-tac, tic-tac, tic. Isso é sério. Ele tirou 10 em redação.
Quem que é mais imbecil? Quem deu 10 ou desculpa, eu não sei. Pastor, o cara é um gênio. Um gênio? Tic-tac. O nível que nós chegamos. Olha o nível. Você entendeu? Olha. Aí o cara vem e fala assim, né? Para você entender, eu tenho dificuldade com liderança evangélica. Pastor, Deus escreve certo com linha torta, só se você tiver Alzheimer. Parkinson, obrigado, está aqui a doutora Fernanda, né? Então você imagina Deus escrevendo. Deus, que só quer dizer que estranho aqui. Diga para quem está do seu lado, Deus não tem essas coisas não, irmão. São frases. Pastor, eu já falei isso. Eu também. Todos nós fomos, às vezes, tolos, para não dizer burro, alguma vez na vida. Uma vez eu estava numa escola lá em São Paulo, e eu conheci uma garota, no quarto ano, estudava no SESI, no quarto ano, a menina bonita, branquinha, um cabelinho Chanel, mas olha, uma teteia. Aí passaram-se os anos, eu não vi ela mais, eu fui estudar uma outra escola chamada IETC, que é uma grande escola no centro de São Paulo, de Franca, interior de São Paulo. E eu falei assim, aquela menina eu conheço ela, falei com um amigo meu. Falei assim, rapaz, que a menina a gente foi vizinho, mas ela tá bonita, hein? Olha, que aleluia, Deus a conserve assim. Aí falou assim, eu conheço ela, Paulo. Falei, sério? Sério. Eu vou lá chamar ela. Quando ele saiu para cá, eu saí para cá. Eu fui para a sala. Aí ele entrou na sala e falou assim, onde é que você estava? Eu falei, cara, como é que eu vou chegar perto daquela teteia? Eu falei assim, é muita areia para o meu caminhão. Eu estou dirigindo um Fiat 147, nem caminhão eu tenho. Aí entrou um professor de matemática, um japonês inteligentíssimo. O nome dele era estranho, professor Moji, de Mugir. A gente segurava para não rir. Ok. Aí, né, ele brigando comigo ali, né, assim, brincando, mas Paulo, que isso? Você é um cara muito tímido, né, e tal. Aí o professor conhecia ele, era muito brincalhão na sala. O que está acontecendo aí, fulano? Eu falei assim, o Paulo correndo das mulheres, e todo mundo, kkkk. Eu já sou vermelho. Que cor que você acha que eu fiquei? Aí o professor ainda zoou comigo. Você é homem mesmo? Eu falei, que isso? Que coisa. Então todos nós, às vezes ou outra, a gente foi tolo na vida. Isso aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa muito tímida, que nem a Lady Gaga aqui. É de laser, né? Quem é Lady Gaga? Quem lembra da peça de teatro? Mas eu rio muito. Imagina um cidadão desse tamanho vestido de mulher. É coisa linda. E olha que ele não esqueceu, é de laser. Eu tenho que falar com a dona Mila. Voltando aqui. Então todos nós somos meninos, nós somos crianças, nós erramos. Isso faz parte da vida. O que tem que ser diferente? O que é que tem que mudar? O que tem que mudar na nossa vida? Querer crescer. Diga aí. De novo. Outra vez. Mais alto. Gente, eu sei o que é um mimeógrafo. Alguém sabe o que é isso? Quem sabe o que é isso? Eu sei o que é. Eu já fiz prova com cheirinho de álcool. A professora passava lá, trazia, cheirinho de álcool. Hoje não tem mais isso. Sabe, eu sei o que é aquele reto projetor que você tinha que colocar as folhas aqui e colocar lá e você arruma e apaga todas as luzes e não tinha mais nada, fala, mas está ruim lá. Sabe, hoje nós temos tanta tecnologia. Você pega hoje um celular
existem livros que você pode baixar. Um dia eu estava discutindo com meu professor sobre o que é pirataria, a gente conversando, falando sobre algumas questões de patente. Ele falou assim: Paulo, pirataria é quando você pega um produto, você ganha dinheiro em cima daquilo, mas se está disponível na rede, você usa para você, isso não é pirataria. Eu falei: então beleza, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Um celular hoje, você baixa um livro interessante, qual você pode ler. Existem audiolivros no YouTube que eu escuto bastante, Lair Ribeiro, Augusto Cury, quem mais que eu gosto de ouvir? Cortella, já teve aqui na FAG. São homens inteligentíssimos, os quais trazem lições preciosas. Mas as pessoas, elas vivem em redes sociais, estão perdendo o seu tempo. Não lê o livro, não estuda, não corre atrás, não aprende a fazer uma coisa nova. Como é que você acha que você vai chegar, de repente, numa empresa e melhorar? Você precisa aprender sobre política, você precisa aprender sobre esporte, você precisa aprender sobre religião. A religião, política e futebol não se discute. Discute sim, quem foi que te disse que não se discute isso? Quem foi que colocou isso na sua cabeça? Então, o conhecimento de muitas pessoas é um conhecimento muito superficial das coisas. Quando eu era mais jovem, eu queria saber como é que uma mulher, a gestação, como é a questão da gravidez. Uma das coisas mais fantásticas que eu achei é que quando um homem se apaixona por uma mulher, casa com ela, eles vão ter filho, eles estão naquele momento de amor, e eles estão tendo uma relação sexual, e o homem ejacula, sai milhões e milhões e milhões de esperma, tudo desesperado. Você já viu que interessante que é? Mas não, é sério, foi Deus que fez o sexo. Algumas pessoas acham que Deus fez uma parte e falou: demônio, agora termina contigo, essa coisa nojenta. Não, não foi. O sexo, a Bíblia diz que é para ser usado dentro do... Vocês estão rindo por quê? Isso é sério. Pastor, sexo. Eu já ouvi falar uma vez isso. Deve ser isso, não sei. E aí os bichinhos saem tudo correndo, desesperado. Quantos vencem a batalha? 1. Milhões. Aí você chega assim para a pessoa e fala: como é que está a vida? Ele fala: corrida. Eu falo: desde quando você era esperma? A vida é assim. Tem gente que não entendeu ainda, que falou: tudo bem, eu tenho paciência, eu sou pai também. Mas, estou falando bobagem? Não, fala para mim, estou falando besteira? Foi Deus que fez isso. Ainda quando você era um esperma, você já era um vencedor. Você correndo: tchau, negada. Ihu. Aí eu vi um que fizeram fantástico, né? Tá todo mundo correndo, aí vem um, né? Passando na frente de todo mundo com uma rosa. Alguém já viu isso? A rosa. Aí abre a portinha, ele... Esse era gaúcho, tia. Esperto, romântico. Nasceu. Então você vê que você já é um vencedor quando você era só uma gosma, uma ameba, um negócio. Desculpa, não me entenda mal. E aí Deus, Ele traz algo para você melhorar. O que Deus traz? Diga comigo: a fé bíblica. Mas você é preguiçoso. Você não lê a palavra, não lê bons livros, não procura indicação com quem sabe, não pergunta, não desenvolve a sua fé. E aí quando surge uma adversidade, quando surge um problema, você não tem graça nem sabedoria para resolver. Aí você se decepciona. Aí você diz assim: a fé não funciona. Não funciona para você, que não a desenvolveu. Então eu preciso entender qual é o contexto disso que eu estou lendo. Deixa eu te dar um outro exemplo de forma aleatória aqui, quer ver? Salmo 91, versículo 10 diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diga comigo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido.
Qual é o contexto disso? O que Deus quis dizer em relação a esse salmo? As pessoas colocam versículos bíblicos, adesivos nos seus carros, nas suas casas, nada contra. Amém? Você está expressando a sua fé. Beleza, glória a Deus, fica feliz assim. Tá bom para você, então seja feliz. Ok. Mas algumas pessoas, elas escrevem coisas ou colocam adesivos que me fazem rir. Eu lembro uma vez, eu peguei um ônibus na Barra Funda, em São Paulo, e estou voltando para Cascavel. Aí você pega aquela Castelo Branco, meu Deus, aquilo lá é misericórdia, horas naquele negócio lá. E eu peguei, acho que foi 9 ou 10 da manhã, alguma coisa assim, de dia. Estou vindo. O ônibus passava Cascavel para Foz. Beleza. Aí o ônibus fazendo uma ultrapassagem e uma Brasília. Lembra? Não era amarela não, mas uma Brasília. Aí o cara atrás, ele colocou um decalque assim, né? Aquela Brasília soltando fumaça, gente. Né? Ele colocou assim, no vidro, propriedade exclusiva de Jesus. Eu falei, Jesus está mal na fita. De Brasília. Aí, embaixo, ele colocou outro adesivo. O problema não é ser pobre, o problema é ser burro, né? Pobreza não é problema não, burrice sim. Aí ele colocou assim embaixo, é minha e tá paga. Nossa, que assim, são as frases assim que te edificam. Você fala, nossa, sério? Que mensagem! Você sabe por que eu tenho um problema, que eu escuto poucos pastores brasileiros, que a maioria que eu escuto são pastores estrangeiros? Porque o nosso país, o pentecostalismo é muito forte. Eu não consigo ouvir mensagem que eu não entendo. Eu preciso entender o porquê das coisas. Se algo não funciona no seu computador, no seu telefone, no seu tablet, no seu carro, você faz o quê? Seu carro está com um problema. O que você faz? Você procura o quê? Resolver. Sim ou não? Tá. Mas, às vezes, eu já ouvi muitos pastores pentecostais e hoje eu tenho um pouco de dificuldade. Eu não sei se a gente vai amadurecendo, vai ficando mais nojento. Eu sei que eu nasci nojento. Tudo bem, convivo bem comigo. Às vezes eu mando eu sair de mim mesmo, mas tudo bem, tranquilo. Mas eu já escutei pastores que as pessoas falam, pastor, manda para mim um zap assim, pastor, escuta essa mensagem. Tá bom, eu dou uma olhadinha. 7 segundos eu já tiro o vídeo. Eu conto, 1, 2, 3, 4, eu já tiro. Por quê? Porque Deus essa noite vai fazer sorteia milagre e você que está sentado aqui e está todo mundo. Eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? E todo mundo está festejando lá. Eu falo assim, meu Deus, me perdoa, é teu filho. Mas eu não consigo entender o que ele está falando. Eu preciso entender o que a pessoa está falando. Acho que vocês também não estão me entendendo. Tá. Aí termina o culto, né? Você fala assim para o cidadão que está indo embora. E aí, irmão, como é que tá, né? E aí, chega em casa, ou encontra alguém na rua, vai trabalhar no outro dia, irmãos de igrejas diferentes. Fala assim, como é que foi o culto ontem? Rapaz, pensa num culto. E o que o pastor pregou? Muito. Mas o que? Coisa boa. Mas o que ele ensinou? Coisa do céu, manto. É aqui. Tá, mas me fala algo que ele disse. Irmão, tremendo, foi tremendo. Está igual encontro com Deus, tremendo. Tá bom, irmão, Pai do Senhor, seja feliz. Você imagina uma esposa pentecostal. O marido chega do trabalho. E ele entra em casa, oi amor,
Oi, vaso. Como foi o seu dia, varão? Amor, eu quero namorar contigo. Que namorar o quê? Está repreendido. Eu estou em consagração, ninguém vai entrar na terra prometida. Hashtag fica a dica PT. Eu preciso entender, eu preciso saber. Uma vez um garoto chegou para mim, o nome dele é Marcelo. Posso falar que vocês não conhecem ele, mora em outro lugar, em outro estado. E o Marcelo, eu era líder de jovem na nossa igreja, ele falou assim, Paulo, ele conversava soprando, Paulo, o que é? Eu preciso arrumar uma namorada. E eu não gosto de zoar com os outros, né? Sério? Faz besteira perto de mim. Aí eu perguntei, Marcelo, você trabalha? Trabalho. Lá em Franca, uma fábrica de calçado. Trabalhei muitos anos lá, capital do calçado no interior de São Paulo. Você trabalha? Trabalho. E quantos anos você tem? Acho que eu tinha 20, 21, 22, não sei o quê. Que eu queria casar. Falei assim, cara, você quer que eu te falo a verdade? E o vento saindo. Eu disse assim, então vamos ali atrás da igreja. Tinha um local lá que era um lugarzinho de oração, então tinha umas cadeiras, a gente podia sentar lá. Tinha terminado o culto, a galera conversando. Falei, vamos lá. A gente entra, senta, entramos, fechei a porta. Falei assim, você não vai ficar bravo comigo, não? Então eu vou te falar. Número 1, você tem que colocar um dente que está faltando aí, cara. Porque quando você fala, você assopra. Você imagina você convidar uma moça para jantar e o macarrão voando aqui. Ou você tomando refrigerante. E ele estava chorando, e eu segurando para não rir, né? Porque eu falei, então, cara, assim, ó, talvez você acha que você é um menino de fé, e deixa eu te falar outra coisa. Ele é músico, tá? Eu falei, você toca violão bem, guitarra, tal. Só que quando você vai tocar, você faz assim uns negócios meio estranhos. E não fica legal. Ele tocava, ele fazia. Eu falei assim, não vai ter moça. Falei para ele, não vai ter moça. Não vai ter moça que vai querer namorar com você. Porque você toca e você, não sei, você tem uns não sei se é charme isso. Eu falei, então você tem que mudar. Beleza, vai eu para o Uruguai. Então conheci um rapaz chamado Andrés. Tadinho, o Andrés entrou na fila da feiura no céu sem saber umas 8 vezes. E ele usava um óculos grande. O pastor está falando mal das pessoas. Não, estou dizendo que burrice impede você de casar. E ele usava um óculos grande. E eu lembrei do Marcelo, porque quando ele tocava, ele fazia assim. Ele arrumava o óculos com o nariz e a boca. Você imagina eu na igreja
do pastor lá, pastor Ricardo, amigo meu, eu na primeira fileira, olhando para o cara, tocando, e piscando para eu estar repreendido, irmão. Eu te meto a mão na fuça, rapaz. Só que o que acontece? As pessoas, elas são más. Elas não falam para as pessoas, principalmente para os amigos, elas não falam que tal coisa impede você. Eles não falam. É que nem feijão pendurado no dente. Você comeu uma feijoada com um pedaço de feijão preto, você conversa com todo mundo e você ri. Você chega em casa quando você faz assim, gente, ninguém me falou nada. E você não entende porque que o povo estava rindo. Você contando coisa triste, o povo... Por que eu estou te falando isso? Porque as pessoas entram na igreja evangélica e elas esquecem que é obrigação e competência do pastor de falar a verdade. E aí quando o pastor fala a verdade, as pessoas se magoam, se ofendem. Mas é o conhecimento da verdade, escute isso, que gera em seu coração uma fé sólida em Deus. Vou falar de novo. Quando alguém fala a verdade para você, quando alguém chega para você e fala, rapaz, você é muito possessivo, você é doente, você é ciumento, a pessoa fala para você, poxa, eu pensei que você era meu amigo, por isso que eu estou te falando. Eu estou sendo sincero com você. Eu não posso mentir para você, eu não posso enganar você. Eu estou abrindo meu coração e te contando. As coisas não funcionam desse jeito, é assim, assim, assim que as coisas funcionam. E as pessoas ficam chateadas, não todas, mas a grande maioria, elas ficam chateadas. Por quê? Porque simplesmente a fé que elas têm é uma fé na alma, é uma confiança humana que não produz resultado divino. Aí ela chega na igreja. Quando ela chega na igreja, eu não tenho problema nenhum em falar as coisas. Número 1, não devo nada para ninguém. Número 2, eu leio, eu estudo, eu oro, eu busco a Deus, eu aprendo sobre tudo. Eu gosto de aprender sobre história, filosofia, psicologia. Eu gosto de aprender as coisas. Eu preciso aprender. Eu quero saber das coisas, para que eu não seja ignorante. Mas é o seu trabalho, não. Todos nós temos condições e capacidade de aprender, desde que a gente se esforce para isso. Aí alguém fala assim, poxa, você tem sorte, você é abençoado, você aprendeu um idioma, você é bom para falar um idioma. Bom para falar idioma, não. Você não sabe quantas horas gastei lendo, ouvindo gente falando em espanhol, por exemplo, que eu gosto. Quantas horas, livros que eu já li. Peguei uma biografia do fundador da Metodista, em espanhol, mas um livrão grosso, não consegui terminar, mas lá já li mais a metade dele. Foi escrito num espanhol meio arcaico, existem palavras dificílimas de falar. Uma vez eu estava no Uruguai e eu li uma palavra, eu demorei mais ou menos uma semana para conseguir falar ela, nunca mais esqueci. Por quê? Porque você tem que tremer a língua. Herreiro. Eu falei, caramba, o que é isso? Herreiro. Ou então jarra, se diz raja. Eu falei, meu Deus, como é que fala esse negócio? Mas demorei, mas aprendi. Veio um pastor da Argentina ministrar aqui em Cascavel, me chamaram, só interpreta ele? Sim. Interpretei ele, terminou, nós fomos dar um passeio, fui mostrar para ele a cidade. Ele falou assim, você interpreta há quantos anos? Eu falei, não interpreto ninguém não. Mas como? Você saiu muito bem. Eu falei, não, porque o meu ouvido já está acostumado a ouvir e eu já estou acostumado a falar. Você entendeu? Então surge uma oportunidade, você tem que estar preparado. Você precisa saber. E eu quero dizer para você algo para me encerrar. Pode fechar a Bíblia. Existem situações que a sua fé, ela precisará agir. Deixa eu te contar um caso aqui. Os meninos já podem subir aqui, por favor. Olha aqui para mim, só me dá um minuto de atenção que eu vou encerrar já. Eu conheci uma jovem senhora, ela tinha um filho. E ela disse assim para mim, pastor, eu quero ter mais um filho, mas eu queria ter uma menina. Ok, tudo bem.
e eu já tentei, mas não consigo engravidar. Eu disse assim para ela, fale com Deus, converse, vai ao médico, corra atrás. Ela fez o que poderia. Aí ela disse assim, eu fiz um voto a Deus, como Ana consagrou Samuel. E ela ficou grávida. E Deus foi tão gracioso que ela gerou uma menina. Hoje a Isabela tem o quê? 11, 12, não sei a idade, acho que talvez uns 11, 12 anos, não sei. Ela era da nossa igreja e foi embora para outra cidade. E ela contando, quando eu vi a criança. Ela disse assim, pastor, eu fui para o hospital fazer a cesariana, e beleza, estou lá. E o anestesista veio e aplicou anestesia. Eu ali, quando o médico toca, começa a fazer o corte, eu dei um grito. A anestesia não gerou nenhum efeito. O médico pegou um pedaço de pano e falou assim, morde. E abriu e tirou a criança. Tinha pastor, papai, mamãe, ninguém. Existem situações que você estará sozinho. Eu morei em São Paulo, na capital, e eu morei no interior. Nunca fui assaltado. Passava Praça da Sé, pegava ônibus, metrô, normal. Um dia aqui em Cascavel, estou voltando para casa, morava na Recife com a Marechal Floriano. Parei o carro, desci do carro para abrir o portão, não tinha motor eletrônico. 2 rapazes vêm, apontam a arma, falou para mim, entra no carro. Eu voltei, entrei no carro, eles entraram na parte de trás, no banco de trás, botaram a arma na minha cabeça, desce, direita aqui, vira ali, tal. Fui parar lá perto daquela Praça dos Mosaicos, ali naquela região. Me dá a sua bolsa. Peguei a bolsa, dinheiro, celular, tudo. Pegaram, foram embora. Não tinha ninguém. Papai, mamãe, polícia, vizinho, ninguém viu absolutamente nada. Que Deus te abençoe que você nunca passe por isso. Amém? Mas se um dia você passar. Eu tenho um amigo que ele é professor, faixa preta de karatê. Ele é evangélico, da igreja Maranata. E ele tinha um outro amigo que era professor juntamente com ele. E um dia eles foram num seminário, num congresso de karatê em São Paulo, na capital. Aí ele falou assim, olha, eu vou dar um passeio, quero conhecer aqui São Paulo, nunca vim em São Paulo, quero conhecer as redondezas aqui. Olha, não vai se perder. Aí ele está passando na Praça da Sé, e a molecadinha lá, os trombadinhos, conhece turista, passando, olhando, vendo. Aí vieram uns garotinhos, chave de fenda, faca, passa o dinheiro aí, tio, dá a carteira aí, não sei o que, né? Faixa preta, professor de karatê. Ele deu uma camaçada de pau nos meninos, os meninos saíram correndo. Chegou do lado dele um outro mais bem vestido, falou assim, rapaz, poxa, eu vi ali que você deu uma camaçada de pau no pessoal lá, não sei o que, você é bom, não sei o que. Ele nem desconfiou, muito, tadinho. Ele nem desconfiou, o cara, não, rapaz, comigo é assim, mexeu comigo. O cara tirou uma faca e enfiou nele. Era amigo dos outros. Quase morreu. Quase morreu. Por que eu estou te contando isso? Existem situações que você vai passar sozinho. Existem situações que o seu pai não vai estar presente, sua mãe, seu marido, sua esposa. O seu pastor não vai poder fazer nada por você. Mas se você desenvolver uma fé, se você leu, estudou, aprendeu, buscou a Deus, você vai conseguir vencer aqui. Mas você tem que se preparar. Você não pode ficar esperando que os outros resolvam a sua situação. Imagina uma mãe chega para você, como já aconteceu comigo. Pastor,
estou grávida de 5 meses. Eu tenho um problema assim, assim, assim. O médico disse, ou nós tiramos a criança, ou se você esperar completar a gestação, quem pode morrer é você. O que você fala para essa pessoa? Não tira a criança, não. Criança é bênção de Deus. E chega o dia do parto e ela morre. Você é responsável. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é muito sério, gente. Eu gosto de rir, sou muito brincalhão. Mas existem coisas na vida que não é brincadeira, não. Existem situações que você, escute o que eu estou te falando, você vai estar sozinho. Se a vida toda você ficou dependendo da fé dos outros, da oração dos outros, desculpa a expressão, mas da esmola dos outros, vai chegar um momento que isso não vai funcionar mais. Porque Deus pega as crianças que Ele tem, coloca de pé e fala, agora anda sozinho, para de engatinhar. Você precisa ter uma fé mais sólida. Você precisa parar de ser criança. Você precisa parar de ser bebezão, mimadinho. Deus faz isso. Então eu pergunto para você, o que você fará se você enfrentar uma situação em que ninguém pode socorrer? Eu já viajei muito de avião. Uma das piores turbulências foi de BH para Campinas. Meu Deus do céu. Uma outra que eu peguei foi São Paulo, Cascavel. Nós fomos parar em Chapecó, porque o avião não tinha condição de descer aqui. Você fala assim, vai quebrar essas asas, vai cair esse avião. E a senhora do seu lado lá, com o terço na mão, rezando. E olha para você e fala assim, não que isso aconteceu, só uma história. Olha para você e fala assim, você não reza não? A senhora já está rezando, eu acho que Deus não vai salvar a senhora e se deixar eu de lado, acho que pelo menos aqui nesse perímetro Ele vai conseguir. E se Ele salvar a senhora, eu grudo. Então existem situações que você vai passar sozinho. E o que você vai fazer? Aí nesse momento, você vai orar, não vai funcionar. Por quê? Porque você não desenvolveu sua fé. Queria que você ficasse de pé. Queria que você, por um momento, deixe um pouquinho aí seu marido, seu namorado, solta suas mãos. Queria que você fechasse os seus olhos por um momento. E refletisse naquilo que eu falei para você. Às vezes é tão fácil a gente desistir das coisas. Às vezes é tão mais fácil abrir mão de determinadas coisas. Às vezes você não tem exercitado a sua fé. Às vezes você não tem buscado a Deus. Você não tem entendido o projeto e o propósito de Deus para a sua vida. Às vezes você tem cuidado do seu corpo, mas não tem cuidado da sua alma. Outras vezes você cuida da sua alma, mas não cuida do seu espírito. Então esse é o momento de você falar com Deus. Senhor, preciso entender essas coisas. O céu é um lugar lindo e maravilhoso, mas eu posso trazer o céu na minha casa, no meu trabalho, no meu dia a dia. Eu posso fazer com que
a minha vida seja uma manifestação do reino de Deus, do céu. Quais são as lutas, os problemas, dificuldades que você tem enfrentado? Quais são os problemas que você tem passado? Muitas vezes você sofre, chora por antecipação, vive reclamando, vive murmurando, vive com a mente preocupada com muitas coisas. Mas é momento de você acordar, de você despertar. É necessário você ler a palavra, é necessário você aprender, é necessário você desenvolver sua alma, mas é necessário também você desenvolver a sua fé. E Deus quer te ajudar nisso. Deus quer ajudar você. Feche os seus olhos por um momento. Fala com Deus agora. Deixa Deus ouvir você. Deixa Ele ouvir sua voz. Pai, no precioso e poderoso nome de Jesus, nós queremos exercitar a nossa fé. Nós queremos praticar a nossa fé. Nós queremos entender o plano do Senhor para nós. Nós queremos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos o nome de Jesus receber palavras do Senhor, promessas do Senhor, decretos do Senhor no nome de Jesus. Dá-nos graça, sabedoria, conhecimento, revelação, entendimento, no nome de Jesus. Levante sua mão para o céu, todos vocês. Diga assim: Pai. Diga, quero ouvir, diga alto, diga: Pai, no nome de Jesus, inclina os teus ouvidos à minha oração. Renova a minha alma, reforma a minha alma, restaura a minha alma, que o meu espírito possa crescer em graça, em sabedoria, que o meu espírito possa se fortalecer com a tua bênção, no nome de Jesus. Eu sei que os problemas não me derrotam, mas a minha atitude é que me derrota. Senhor, dá-me graça, sabedoria e inteligência, para que eu possa ter atitude de fé, no nome de Jesus, diante das circunstâncias adversas. Eu dou a Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração. Eu recebo a Tua palavra no meu coração, no nome de Jesus. E todos digam, dá um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Senta um minuto, por favor. Ok. Eu vou ajudar vocês.